Agora a gente vai para a parte de manipular registro do banco de dados, então é a parte DML, né, do SQL. E como é que a gente consegue fazer isso no Ecto? A gente precisa definir change set. O que é um change set? É um módulo que permite que a gente consiga filtrar, serializar e validar dados externos para um struct do Elixir. O que é de serializar? Ela vai pegar o input externo e transformar num dado aceito num tipo do Elixir, né? Então, no nosso modelo de inscrição na universidade, a gente tem o modelo que representa a universidade, né? E a gente precisa importar o Ecto.set, não é uma macro igual o Ectoschema, né? E aí a gente poderia definir, nesse caso aqui só tem uma validação padrão, né? A gente define só a função changeSet, mas a ideia é que você defina um para cada propósito, né? Digamos que você tivesse dados diferentes para inserir um registro e outros para atualizar. A gente definiria mais de uma função changeSet aqui. Nesse exemplo aqui, college é um struct, né? E parâmetros é um mapa. Essa função cache, ela pega os dados desse mapa, né? Que vem do input externo, e pega os campos college name, state, price. Tudo que se passar além disso é removido, né? E aí, além dessa parte de filtrar os dados, né, e converter para um tipo do Elixir, changeSet também oferece várias funções de validação. Uma das funções mais básicas que a gente tem é esse validate required, que no caso, você quer definir campos obrigatórios nesse changeSet, né? E aqui, no caso, são todos menos com exceção dos campos de inserção e deleção, né? E aí, em seguida, a gente tem esse validate number aqui, que é para você quer validar valores numéricos, e aí você consegue dizer, isso aqui deveria ser maior ou igual. Aí, nesse caso, esse exemplo aqui é maior ou igual a 0, né? Não faz sentido eu colocar um valor que seja negativo, né, para uma moeda. Agora a gente vai para o modelo de estudante. A gente define um changeSet que filtra os campos student name, grade e o tamanho da escola de ensino médio. E aí valida campos obrigatórios com esse validate required, o tamanho da escola com esse validate number aqui do high school size. Aliás, maior que 0. E aqui tem um modelo da inscrição. E aqui tem um exemplo de changeSet para cada situação, né? Então, você tem um changeSet específico para a criação dos dados, que aceita os campos de curso. Aí tem um timestamp para quando a pessoa criou a inscrição. E as chaves estrangeiras para o ID da universidade do aluno. E tem essa função especial aqui foreign key constraint para garantir que a pessoa passe um ID que exista na tabela para qual aquela chave estrangeira referencia, né? Então, no caso, se eu passar um college ID que não existe, eu vou tomar um erro do Ecto, né? E aí tem um outro changeSet para dizer se eu aceito aquela inscrição ou não. Que aí tem esse campo booleano accepted, né? E esses timestamps se for rejeitado, ou se for aceito, ou se for rejeitado. Aqui eu dou um exemplo de como chamar essas funções, né? Como inserir registro no banco. A gente faz isso chamando o repo insert. O repo insert, ele recebe um changeSet, então a ideia é que você, para construir o changeSet, né, você passe um struct do seu modelo e passe os parâmetros, os valores que você quer inserir no banco, né? E aí ele constrói esse modelo aqui de validação e ele filtra e executa as validações. Se der, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou passando dados inválidos. E aí eu recebo um erro com essa estrutura aqui uma tupla de erro, né? ChangeSet, aí você tem a ação que você está executando, no caso eu estou inserindo o registro. Change são os dados que eu estou tentando alterar no changeSet. E erros é uma lista com as validações que se aplicam a cada campo, né? Então, como eu coloquei o validate required lá, dos campos obrigatórios, aparece essa mensagem aqui, can't be blank. E aí você tem o dado que é o próprio struct do modelo,
e um campo booleano aqui indicando se esse change set está válido ou não. Essa é a função segura, né? Que não estoura uma seção, mas já torna uma tupla de erro. Existe também uma versão com exclamação que ela levanta uma exceção se o change set estiver inválido. Aí, no caso, a exceção aqui é acto invalid change set erro. E aí ele printa a exceção aqui de forma que fique claro o que está acontecendo de errado. Agora eu vou inserir o registro de aluno. Esses campos estão válidos, então o acto vai me retornar um ok, o repo insert vai me retornar um ok, e o struct do meu modelo, né, do banco de dados. Então, dado que eu inseri um registro, ele vai preencher esse campo ID aqui automaticamente, que é a chave primária, né? Aí depende se a tua chave primária é autogerada ou não. Nesse caso, é autogerada. E aqui ele está mostrando que esse código Elixir aqui gerou essa query insert into na tabela student, né? Aí eu passei o mesmo exemplo para a faculdade, né? Aqui com dados inválidos, vai retornar a tupla de erro, e com dados válidos. E aqui um exemplo de os dois, né? Que eu crio as associações. Eu crio o aluno, crio a faculdade e crio a inscrição. Aqui ele vai retornar a última função avaliada, que é o repo insert. Então, no caso aqui, está inválido porque eu passei uma referência que não existe, né? E aí quem é responsável por essa validação é aquela foreign key constraint lá, que eu declarei lá em cima. Então, passei um registro zero que não existe, então ele vai dar um erro. Aí aqui embaixo é o mesmo exemplo, só com um change set válido. E aí eu vou conseguir criar minha inscrição, né? Na tabela de enrollment. E aí, por padrão, o Acto ele não carrega a associação automaticamente, né? É por isso que está aparecendo aqui no log o Acto Association Not Loaded. Na próxima parte eu vou falar sobre como a gente consegue carregar essas associações para o seu modelo. Agora a gente vai para a parte de atualizar registros, né? Aí aqui no caso eu defini um outro change set para aceitar a inscrição e outro para rejeitar a inscrição. E aí, se a gente for ver, ele gerou as queries de insert, né? E uma query de update. No caso, duas queries de update, né, que ele printou separado aqui. E aí a gente consegue perceber que esse campo updated foi atualizado. Consegue perceber pela própria query, né? Então, se a gente for olhar aqui no SQL que o Acto gerou, cada cifrão aqui é um parâmetro, e aí ele referencia os valores por essa lista aqui do lado. Então, está na ordem que está definido aqui nessa lista, né? Agora a gente vai para a parte de remover registros, que é com delete. E aí, então você tem praticamente os mesmos comandos que você tem no SQL, você tem no Acto, né, para inserir, atualizar e deletar registro. Para conseguir deletar, eu preciso passar um struct que representa uma linha que existe na tabela, né? Aqui no caso eu crio um registro e em seguida eu mando remover. E aí a gente consegue ver o código SQL gerado. Ele vai gerar um insert into e vai gerar uma deleção por ID, né? Cujo critério é um ID, né? É sempre importante se atentar ao critério que ele está usando aqui para deletar registros, né? Como o ID é uma chave primária, ele só vai tentar deletar um único registro. Agora eu vou mostrar as mesmas operações que a gente fez anteriormente, só que trabalhando em lote, né? Então, como uma query SQL pode ser custosa, isso aqui é usado quando você quer inserir muitos registros ao mesmo tempo, né? Então, em vez de gerar um insert para cada linha dessa aqui na minha lista, eu vou gerar um insert só. Aí a função que a gente usa do repo é o insert all, que você passa o modelo, que no caso aqui é o student, né, a tabela, e você passa uma lista de mapas. Nesse caso aqui, ele não executa a validação do change set, então você tem que tomar cuidado com a integridade desses dados, né? E aí,
como eu estou passando a chave primária, eu não posso ter mais de eu não posso ter chave primária repetida no banco, né? Então, caso já exista um ID 10, por exemplo, e 11 no meu banco de dados, eu quero que ele não faça nada. Essas são opções extra que você pode passar no Insert All, que é dizendo se acontecer algum conflito, né, em vez de ele retornar um erro, ele tenta resolver aí um conflito do campo ID, e aí um conflict é a estratégia que você vai usar para lidar com esse conflito. Que no caso eu quero que não estoure erro, né? Se já existir, não faz nada. Você tem outras estratégias, tem estratégia de atualização, que é update, e aí você pode dizer como o campo deve ser atualizado, né? Ou se você quiser que estoure uma exception, você passa um conflict raise. E o repo insert all, ele retorna uma tupla com um número de registros foi inserido. Você pode fazer um insert que retorna campos, né? Nesse caso, como eu não quero que retorne returning, ele geraria uma query com returning aqui no final. Como eu não quero isso, ele retornou um new. Tá, agora eu vou executar o mesmo exemplo anterior para ver que o insert all ele vai retornar e que retorna quando já existe o registro com essa chave, com essas mesmas chaves primárias. A gente consegue ver com o insert all, sem essa cláusula no conflict, sem essa opção no conflict, retorna um erro do banco de dados, e com a opção conflict, como os registros já existiam, ele vai retornar que ele inseriu 0 registro. Agora, o mesmo exemplo para atualizar registros em lote, né? Aí, no caso, eu quero atualizar todas as linhas da minha tabela e eu quero configurar o tamanho da escola para 1000 alunos, né? E aí, como na minha tabela só tinha 10 registros, ele atualizou 10 registros. A gente consegue ver a query que foi gerada, a query de update, né? Sem cláusula where. E por último tem vou dar um exemplo aqui de deleção de registro. E aí eu tô deletando todos os registros da minha tabela sem filtro de where, né? Ele vai gerar um delete aqui que vai falhar porque eu tenho uma inscrição referenciando esse estudante. Então, no caso, eu teria que deletar a inscrição e, em seguida, deletar a tabela de student, né? Então, agora editando esse exemplo, eu consegui executar o segundo delete all. Tá, agora eu vou falar sobre como implementar transações no banco de dados com Ecto. Tem 2 formas de fazer. A primeira forma é com o repo transaction, que recebe uma função anônima. Então, a ideia de uma transação é você executar vários comandos SQL e, se tiver algum problema, você desfaz com o rollback. Se tiver tudo certo, você dá um commit. Para o banco de dados, tudo que está dentro dessa função aqui anônima é executado como se fosse algo atômico, né? Então, aqui no meu exemplo, eu quero criar um registro de aluno e validar a nota desse aluno. Aqui eu estou usando, apesar de grade ser um valor numérico, ele é o valor décimo, né? Para não perder a precisão, né, da nota.
É por isso que eu tô... Para ele conseguir fazer o cache corretamente do tipo externo para o tipo décimo, eu tô colocando dentro do string, né? E aí, como eu não consigo usar os comparadores comuns de maior e menor e igual para comparar um décimo, eu tenho que usar essa função décimo.cmp, passando o valor que eu tenho e o valor com o qual eu quero comparar. Esse átomo LT aqui quer dizer less than. Aí, no caso, é o menor, né? Então, se a nota for menor que 5, eu dou um rollback, desfaço a operação. Se for maior que 5, eu insiro a inscrição. Então, eu vou executar esse código aqui e eu deveria receber um erro. E aí eu consigo ver que foi retornado uma tupla de erro com essa estrutura aqui que eu passei, que deu erro na operação validate student, aí ele passando o aluno que eu tentei inserir e um átomo dizendo que a nota está inválida. E aí a gente consegue ver que foi executado um rollback dessa transação do banco. Se eu passasse uma nota, aí no caso eu vou passar a nota 6, que é uma nota válida. Então ele deveria retornar ok e o registro da inscrição que foi inserido. E aí, se a gente olhar aqui embaixo, ele retornou sucesso, né? Então vai ser ok, mais uma tupla ok, e a última linha avaliada, que no caso é o repo.insert, por isso que o ok tá duplicado aqui, né? Essa é a primeira forma de fazer, que é usando o repo.transaction. Segunda forma de fazer é usando o ectomulti. Então a ideia é que você crie as operações, então cada comando SQL aqui ficaria dentro de um ectomulti, e aí você é executado em sequência. Se tiver algum problema, ele também vai dar o rollback, mas só o fato de eu ter criado os ectomulti não significa que eles vão ser executados naquele momento que eu declarei. Eles só vão ser executados se eu passar esse multi para o repo.transaction. Então, como é que funciona isso aqui? Para eu iniciar, eu uso o ecto.multi.new. No caso, eu quero inserir um código arbitrário, né? Então, vou usar quero passar uma função. Então, vou passar o ectomulti.run. Dentro dessa transação aqui, cada operação tem que ter um nome único, no caso é identificado por um átomo, e a função, a última linha retornada por essa função anônima aqui tem que ser um ok alguma coisa ou uma tupla de erro. Se essa operação tiver sucesso, eu consigo avançar para os passos seguintes. Então, aqui eu estou inserindo um aluno, aí os parâmetros dessa função anônima é o repo e um mapa contendo o resultado dos multis que foram executados anteriormente. Aqui no primeiro multi não vai ter nada. Eu acabei de criar a estrutura de dados aqui no multi. Então, criar o aluno, aí eu consigo inspecionar o aluno no multi seguinte, que é para validar a nota do aluno. Aí, no caso, o repo insert retorna ok e o registro foi inserido. Na hora de inspecionar o resultado do multi, ele vai retornar só o student, né? E aí eu faço essa comparação aqui, vendo se a nota é superior a 5, se não eu retorno um erro, e aí a execução, quando rodar o repo.transaction, a execução é abortada nesse ponto. Se tiver válido, eu avanço para o próximo multi. E assim por diante. O multi consegue enxergar o resultado dos anteriores, né? Se foi avaliado com sucesso. Então, como aqui a nota está inválida, ele vai parar a execução desse passo aqui. Então, eu vou executar para mostrar o que é retornado. E aí deu erro ele vai retornar uma tupla de erro, dizendo qual operação que deu problema, qual foi o erro específico, e o último elemento da tupla vai ser as operações do multi foram executadas com sucesso até aquele ponto, né? Isso no caso de erro. No caso de sucesso, deixa eu alterar a nota para
para save. Aí, no caso de sucesso, ele vai retornar OK e vai retornar um mapa com o resultado de cada multi. Então, a gente consegue ver que ele iniciou a transação aqui no Begin, aí deu 2 inserts, uma na Student e outra na Enrollment, né, que é a inscrição, e aí no final de tudo ele dá um commit.